Olá, pessoal! Um grande abraço a quem está chegando para mais essa nossa aula. Hoje a gente vai conversar sobre aquela linha exata, sabe? Aquela linha que separa um simples script amador de uma verdadeira arquitetura de software profissional. Como desenvolvedor e professor, eu canso de ver muita gente dominando a sintaxe básica do Python, mas travando feio na hora de construir sistemas que realmente escalam e sobrevivem ao tempo. E qual é o segredo para cruzar essa ponte de vez? Uma palavrinha mágica chamada encapsulamento. Então, puxe uma cadeira, peguem um café, porque a explicação de hoje vai mudar completamente a forma como a gente passa a enxergar a organização dos objetos no código. Vamos nessa? Para começar, vamos falar logo sobre o grande vilão dessa história toda. Tem um erro na programação orientada a objetos que, olha, parece totalmente inofensivo no começo. É o que eu chamo de o erro silencioso. Sabe aquele costume de deixar qualquer dado do objeto totalmente aberto para qualquer parte do código alterar a hora que quiser? Pois é, num projetinho pequeno, isso parece muito prático. A gente acessa a variável ali, muda o valor rapidinho e pronto, tudo funciona. Mas, acreditem, esse é literalmente o começo do fim para sistemas que precisam crescer. Porque pensa bem, quando não existe controle nenhum sobre quem altera o quê, o resultado inevitável é um caos absoluto. Sem proteção, os dados críticos do sistema acabam sendo alterados de forma indevida. As regras de negócio são quebradas silenciosamente e aí, de repente, começam a pipocar uns bugs sem explicação lógica nenhuma. Quando a gente vai ver, dar manutenção naquele código virou um verdadeiro sofrimento. Sabe aquela sensação terrível de passar mais tempo caçando a origem de um dado errado do que criando funcionalidade nova? É exatamente isso. Ok, então como a gente resolve isso? A solução para esse caos é um dos pilares mais fantásticos da programação orientada a objetos, que é justamente o encapsulamento. A definição é simples, mas super poderosa. Encapsular significa proteger os dados internos do objeto, criando uma camada rigorosa de controle sobre como, quando e por quem esses dados podem ser acessados. É, basicamente, colocar uma barreira de segurança em volta do coração do nosso código. E para deixar isso bem visual e fácil de entender, vamos imaginar um caixa eletrônico. Quando a gente vai no banco, o que dá para fazer? Dá para sacar dinheiro e consultar o saldo, certo? Essas são as ações permitidas para o usuário, mas não tem como, em hipótese alguma, abrir a máquina ou invadir o sistema interno para colocar o saldo em R$1 milhão do nada. As mecânicas internas e o cofre ficam estritamente protegidos. E isso ilustra brilhantemente o que a gente precisa fazer no nosso código. A gente permite a interação através de uma interface segura, mas o núcleo, o motor do objeto, fica totalmente blindado. E aqui vale a pena a gente quebrar um mito. Muita gente acha que encapsular é só esconder atributos por esconder. Nada a ver. Os verdadeiros objetivos são proteger as regras do sistema e evitar alterações que acabem invalidando a lógica de negócio. Quando a gente controla esse acesso aos dados com segurança, o código fica infinitamente mais firme e, o mais importante de tudo, previsível. E vamos combinar, ter previsibilidade é tudo que a gente mais quer quando precisa arrumar um bug de madrugada, não é verdade? Vamos ver então como isso se constrói na prática lá no Python. A gente tem 3 níveis principais de acesso. Vamos começar com os atributos públicos. Analisando o caso dessa classe cidade, percebam que não tem nenhum prefixo especial nas variáveis de nome e população. A gente instanciou a cidade de Recife com 1.600.000 habitantes ali. Nesse cenário, qualquer um que interagir com essa classe tem acesso direto e totalmente livre a essas propriedades. Mas olha só que interessante e perigoso ao mesmo tempo. O que impede alguém de escrever em outra parte do código que a população dessa mesma cidade agora é menos 500? Absolutamente nada. E de repente o sistema está operando com uma cidade de população negativa. É um absurdo lógico. O objeto ficou completamente inconsistente simplesmente porque a porta da frente estava escancarada. É bem aqui que aquele acesso livre e público inicial falha miseravelmente. Então, a gente precisa subir um degrau nessa segurança e ir para os atributos protegidos. Observando essa estrutura da classe canal, a gente tem o nome, que é público, e temos ali os inscritos, mas notem que tem um underline ou subtraço antes da variável. Esse underline único é um indicador visual importantíssimo no mundo Python. Ele serve para avisar na hora a quem estiver lendo o código que a contagem de inscritos está agora num nível protegido. Mas tem um detalhe fascinante sobre a filosofia do Python nisso. Diferente de outras linguagens, esse atributo protegido no Python não bloqueia o acesso de forma física, travada. Como o próprio conceito explica, é muito mais uma convenção da comunidade. O underline está ali gritando para o programador: opa, até dá para ler e alterar esse valor direto. Mas a recomendação é não fazer isso. Essa é uma variável interna, então usa com muito cuidado. No fim das contas, funciona como um pacto de confiança e de organização entre as pessoas que desenvolvem no mesmo projeto. Certo, mas e se só a confiança não der conta do recado?
Imagina se for dinheiro real num sistema financeiro. Aí a gente tem que apelar para a artilharia pesada, o atributo privado. Repararam na estrutura da carteira digital agora? O saldo leva 2 underlines. Quando alguém tenta imprimir ou mudar essa variável de fora da classe, o Python não avisa só, ele bloqueia ativamente a ação e joga um erro direto no console. O dado foi completamente privatizado e aí sim a barreira está firme e forte. E sabe o que rola por baixo dos panos para isso acontecer? Um mecanismo super inteligente chamado name mangling. Basicamente, o Python vê esses 2 underlines e vai lá na memória da máquina renomear dinamicamente essa variável, de um jeito que o código externo simplesmente não consegue mais achar ela pelo nome original. Isso é feito de propósito, justamente para dificultar o acesso direto e forçar a proteção. O dado continua lá guardadinho, só que o caminho direto para ele some do mapa. O que nos leva à abordagem que é realmente correta nessa história toda. Porque se o dado está trancado, como é que a gente faz para ler? Muito simples, a gente cria portas de acesso super controladas. Reparem que agora a carteira digital tem um método consultar saldo. Como esse método está dentro da classe, ele tem a chave perfeita para ler aquela variável privada e devolver o valor para quem pediu. É o equivalente exato a consultar o saldo no caixa eletrônico. Não tem necessidade de botar a mão no banco de dados, fica seguro e 100% no controle. E para provar o verdadeiro poder de proteger as regras do sistema, pensem num controle de estoque de um hospital. Se a quantidade de medicamentos ficasse pública, alguém poderia, sem querer, subtrair 100 itens de um estoque que só tem 50. Com o encapsulamento, a gente deixa a quantidade privada e cria um método para retirar. Esse método vira a lei. Ele vai checar se a quantidade é válida, com uma condicional, antes de mexer no estoque. É a função que dita as regras de forma segura, o que, num caso como esse, poderia literalmente evitar um erro fatal. Dando uma revisada rápida na nossa matriz de modificadores para fixar bem essa sintaxe. No Python a gente tem o público, sem underline, acesso liberado geral, o protegido com um único underline, onde o acesso direto até vai, mas não é recomendado de jeito nenhum pela convenção, e o privado com os 2 underlines, que a própria linguagem bloqueia o acesso direto usando o name mangling que acabamos de ver. Ter essa tabelinha na cabeça é a base de tudo na hora de começar a planejar as nossas classes. E falando em planejar, eu preciso dar um alerta sobre umas armadilhas bem clássicas da galera que está começando. O primeiro erro é a paranoia total. Achar que tudo tem que ser privado, criando um monte de método burocrático para ler dados super simples e travando o desenvolvimento à toa. O segundo é a negligência. Não proteger nada e deixar o sistema inteiro vulnerável. E o terceiro, que dá até um arrequio na espinha, é saber que o dado é privado, mas encher o código de gambiarra para forçar o acesso direto mesmo assim, jogando fora todo o propósito do encapsulamento. Fica a dica de ouro. Vamos focar no bom senso e nas boas práticas. O ponto central de toda essa nossa aula de hoje é exatamente essa virada de chave, essa grande mudança de mentalidade. Uma pessoa programadora de nível júnior geralmente foca muito no imediatismo, pensando algo como: eu preciso pegar essa variável logo para terminar a tarefa do dia. Já a mentalidade de nível sênior dá aquele passo para trás e pensa em todo o ecossistema. Pensa: como eu construo isso hoje para evitar que quebrem a lógica do meu código daqui a um ano? É essa diferença de visão que muda completamente a qualidade e a vida útil de qualquer software. Então, para a gente fechar essa etapa conceitual com chave de ouro, guardem esse pensamento. Encapsular não é sobre esconder as coisas dos outros, é sobre proteger a integridade do sistema. É nesse exato momento que a programação orientada a objetos deixa de ser só um jeito bacana de agrupar variáveis e passa a ser uma verdadeira arquitetura de software, forte, segura e pronta para escalar em qualquer cenário. Bom, se fez sentido tudo que a gente conversou aqui e a cabeça ferveu de ideias, chegou a hora de dar o próximo passo. Se curtiram essa explicação, já deixem aquele like para fortalecer, compartilhem com o time todo e não esqueçam de comentar qual é o próximo tema cabuloso de Python que a gente deve desbravar por aqui. A comunidade é quem manda. E claro, se inscrevam no canal para não perder nada. E para quem quer sair do superficial e dominar a programação de vez, eu recomendo demais o nosso treinamento Python do zero ao avançado. Tem acesso a explicações super detalhadas, material de apoio completinho, quizzes e projetos práticos reais para rechear o portfólio de vocês. Além de decolar na carreira, o apoio ajuda diretamente o crescimento do nosso canal, para trazermos cada vez mais conteúdos de ponta. O link está fácil para acessar: pay.kiwify.com/m1lo3b. Entrem lá, garantam a vaga e vamos programar coisas incríveis. Um abraço gigante e até a próxima aula!